Como que tu vê a comunicação hoje, digo em relação à mídia, esse acesso à internet, a programas de TV cada vez mais diversificados para crianças, né, que as crianças passam a ter acesso e pré-adolescentes, enfim. Como que tu vê no comportamento dessas crianças? Há um amadurecimento precoce da criança em função disso? Ou isso se torna um pouco de mito, se falar que a criança tem esse amadurecimento precoce em função das informações que vem receber? Uma das coisas que nós adoramos fazer, nós contemporâneos, é terceirizar nossos problemas e questões. Então, a vítima predileta é sempre a mídia, e junto com a mídia, os produtos da ficção. Então, nós costumamos culpar a mídia e os produtos da ficção por aquilo que, na verdade, é o único lugar de gênese de um sujeito se constituir dessa ou daquela forma. O inconsciente da família ou do grupo onde nasceu e se criou. O que acontece com as crianças hoje é que dentro desta família, onde os pais são tão cheios de dúvidas, e eu não estou criticando, onde a família é tão democrática, onde a parentalidade é mais feita de perguntas do que de respostas, é que as crianças precisam, de alguma forma, amadurecer precocemente. Elas precisam entender uma série de coisas que, antigamente, não é que elas não pensassem, é que elas não eram autorizadas a pensar e, se pensassem, não eram autorizadas a falar. Então, acho que as crianças não se tornaram necessariamente mais complexas. Um pouco sim, porque, por exemplo, os dilemas das separações e a família mutante de hoje em dia obriga as crianças a equacionar problemas e buscar soluções que não precisavam antes. Mas antes elas tinham outros problemas e outras soluções. Então, na verdade, o que nós temos é uma situação aonde existe uma autoridade menor, existe uma transmissão de valores menos unívoca, mais enquanto questão. Então, a criança é chamada a dialogar, a criança é chamada a buscar formar os seus próprios valores num constante dilema e diálogo com a sociedade. Os adultos têm outros dilemas que dizem respeito aos seus prazeres, ao que vão fazer da sua vida, que transcendem em muito a parentalidade. E as crianças precisam entender tudo isso. Então, acho que as crianças, sim, são, eu não diria amadurecem precocemente, eu acho que elas são mais complexas. E a ficção é mais variada. E aí, por isso, elas precisam editar o seu gosto. Como colunista, tu faz uma análise aí da vida cotidiana. Queria saber qual que é a interferência, se é que existe, deve existir, acredito, do teu leitor, do teu público, no teu trabalho, né, como escritora e como psicanalista, no dia a dia. O que tu recebe, qual que é esse retorno que tu tem? Na verdade, é a via contrária, tem uma influência ou tem uma autoria da psicanalista na colunista. Sim, sem A dúvida. colunista para a psicanalista tem muito pouco para dizer. Não, na verdade, não. É uma espécie, a escrita é uma espécie de brincadeira que acabou tomando proporções meio sérias na minha vida e na vida do Mário. Então, a gente tem a escrita como um hobby que está se agrandando. Nós vamos ter que conversar com ele para ver o que nós vamos fazer com isso. Mas vem se agrandando na última década. Mas o que acontece é que a colunista que eu sou não abre mão da única coisa que eu sei ser, que é ser uma psicanalista. Então, as minhas colunas acabam sendo uma espécie de psicanálise da vida cotidiana, que é o nome que nós demos ao nosso site, porque é o leitor que nós temos. Tanto eu quanto o Mário, que escreve também, o leitor da realidade que nós temos, o nosso eixo de interpretação da realidade é a psicanálise, é a pressuposição do inconsciente. E a partir daí nós vamos pensar sobre comportamento, sobre arte, enfim, e o que se traduz tanto nestes livros quanto nas minhas colunas, que não são só sobre comportamento mais vagamente, mas muitas vezes são sobre produtos culturais, que é uma forma ótima de falar de comportamento. Porque eu vi o mesmo filme que tu viste, e ao falar desse filme, nós podemos falar de uma vivência comum. Então, fala de um jeito que toca a nós duas, e tu consegues me entender para além do que eu consigo dizer, porque trata-se de uma vivência comum. Então, falar psicanaliticamente de ficção
é uma forma de falar de psicanálise de um jeito que as pessoas conseguem sentir a teoria. E por isso mesmo que eu faço a pergunta, Jana, porque eu imagino que nem tantas pessoas elas tenham, né, acesso a um consultório e ali tu tem uma aproximação com o público, com o teu leitor, com essa tua visão de psicanalista, e que eu acredito que exista algumas dúvidas que sejam sanadas ali, ou alguns elementos que cheguem até ti como questionamento mesmo, e se é que tu percebe isso, ou por cartas, por e-mails, ou pelo encontro com pessoas mesmo na rua, como que tu consegue ver esse reflexo do teu leitor com o teu trabalho? Na verdade, não só eu, como todos os cronistas, o cronista ele é um sujeito que oferece ao seu leitor uma chave de interpretação, de partilhamento, de sentimentos que às vezes a gente tem e não sabe, né? A crônica ela foi se deslizando cada vez mais para esse espaço onde alguém pinça algo imperceptível da vida cotidiana ou até do que está acontecendo e diz o que sente, diz como isso o transformou, ou até pinça algo imperceptível, ou até transforma o banal em relevante. Então, o exercício da crônica, que é também o exercício do ensaio, por isso que nós insistimos que esses 2 livros são livros de ensaios, são exercícios de elaboração da subjetividade que num partilhamento que se faz desde que Montaigne inventou o ensaio, é um partilhamento dos sentimentos, é um partilhamento das vivências, é um partilhamento das elaborações, no qual, claro, que o outro se reconhece e diz, é isso mesmo, eu também sinto isso. Então, é uma espécie de... Eu sou muito grata às crônicas que li, aos ensaios que li, porque me traduziram melhor, tanto como sou grata à minha experiência de análise. E eu gostaria de também poder ser tão generosa com o meu leitor como os cronistas que eu sempre tive a oportunidade de ler. Não, e com certeza é. Jana, aí para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho do que a gente já tinha falado inicialmente, que tu tem obras conjuntas, tu trabalha com o teu marido, que também é psicanalista, o Mário, né? No qual fizeram juntos a psicanálise na Terra do Nunca e Fadas no Divã. E eu queria saber como que é esse partilhamento, então esse compartilhamento, essa troca, né? O que se agrega aí. E mostrar também o livro do Mário, Monstruário, Inventário de Entidades Imaginárias e de Mitos Brasileiros. Na verdade, isso ele que começou brincando disso, de interpretar o folclore brasileiro. Então, esses são os monstros do folclore brasileiro, porque, na verdade, esses monstros eles são muito necessários. O medo é uma grande necessidade, principalmente para as crianças. Por isso que a parte mais bonita da Chapeuzinho é a Hora do Lobo. A parte mais bonita dos 3 Porquinhos é a Hora do Lobo. Como é que nós escrevemos? Complementariamente, né? Eu sou derramada, o Mário é exíguo. Eu gosto de detalhes, o Mário faz o esqueleto das coisas. O Mário adora antropologia, mitologia, e ele faz essa parte mais de pesquisa. Eu pesquiso muito feminilidade e faço muitas partes psicanalíticas. Então a gente vai se complementando, a gente vai se brigando bastante, porque como os estilos são muito diferentes, então cada um pega o texto do outro, edita, reescreve, transforma, e é um processo de humildade, nem sempre na boa, na qual um precisa deixar o seu texto ser não só acrescido, mas também destruído pelo outro. O resultado, a gente acredita que seja a melhoria da qualidade do texto, porque um texto deve e pode ser reescrito ad infinitum. Então, o que nós fazemos é permanentemente, além de dividir, tu escreve isso, eu escrevo essa parte, e vamos nos trocando. O que nós realmente também fazemos é constantemente editar e criticar o texto um do outro, tentando um texto de uma qualidade um pouquinho melhor para tornar a psicanálise legível e compreensível. Existe todo tipo de teóricos de psicanálise. O nosso grande sonho é levar a psicanálise para o grande público para que ela continue vivendo. E é por tudo isso que a gente tem aí obras tão diferenciadas, então, e de grande qualidade. Diana, agradeço muito a tua participação aqui no Autografando. Obrigada. E quero terminar pedindo, então, para tu deixar um registro aí
inscrito no nosso programa. Ok. Ok.